A bolsa brasileira está barata? Esse não deveria ter sido acontecido, não. A bolsa brasileira está barata? E aí, o que é que você acha? Tá ou não tá? Escreve aí nos comentários pra mim. Porque o que a gente tem visto ultimamente é que o pessoal tá muito animado com o preço do Bovespa como um todo pela sua projeção de lucros, né? Que é PV. Será que o Bovespa tá barato mesmo? Hoje em dia a gente tá aqui em 11 de agosto, sendo que hoje a bolsa fechou levemente negativa, mas também é feriado nacional nos Estados Unidos. Metade dos Estados Unidos comemora, outra metade não, porque é o feriado de Columbus, salvo engano. Amanhã vai ser feriado, dia 12 de outubro, da nossa bolsa. E também vai ser o dia das crianças, né? Já dá o filhotinho um presente para ele ficar feliz. E o pessoal tá martelando, a maioria dos analistas está martelando nessa tecla direto. A bolsa está barata, é um dos melhores patamares de preço por lucro desde 2008. Se você projetar os lucros das empresas, a bolsa tá mais barata do que nunca. E a bolsa vem caindo de 130 para esse patamar de agora de 111 mais ou menos. Desde junho, né? Ou julho mais ou menos. Mas por que isso? Tem ações da PEC, né, que chegaram a 40%. Vários IPOs que tiveram na bolsa caindo dramaticamente. Vários IPOs caindo como Jaca, Madura caindo do pé. E aí você para de se perguntar, será que a bolsa tá barata mesmo? Eu sei que eu tô repetindo isso, mas eu vou repetir isso bem mais no vídeo. Porque meu ponto é que talvez ela não esteja. Para isso você tem que parar e pensar um pouco fora da caixa. Preço e lucro não é tudo, começa aí. Tudo bem que em teoria as ações da bolsa, boa parte delas está barata, você projetando os lucros do passado. Só que você tem que botar uma coisa em mente. A maioria das pessoas que trabalham com bolsa não são pessoas como eu e você. São analistas que vão analisar o futuro. E o futuro do Brasil, assim como do mundo, talvez não seja tão promissor quanto a gente possa esperar vir para ter os mesmos resultados em patamares iguais aos que já víamos tendo com boa parte das empresas. Você tem que parar e analisar o mundo como um todo, porque a nossa bolsa não está isolada numa bolha do mundo. O próprio S&P 500 dos Estados Unidos está tendo uma correção que começou há pouco tempo atrás. E se essa correção for levar o S&P 500 bem mais para baixo, nossa bolsa vai junto. Porque não tem jeito da gente descolar deles indo para uma direção oposta. Tem uma questão chamada correlação. Então, quando os investidores começarem a tirar dinheiro de lá, eles vão tirar dinheiro daqui também. Então, você tem que parar e pensar como essas pessoas que imaginam como é que vai ser no futuro. E aí você começa a pensar, o S&P 500 talvez faça a correção e leve nossa bolsa para baixo também. E tudo bem que se você é investidor de longo prazo, não tem por que ter medo, porque talvez as ações caiam por mais 3, 4, 5, 6 meses e você vai ficar de boas, vai comprar na baixa e tá ótimo, né? Vai achar as barganhas da bolsa. Só que o problema é que talvez algumas dessas não se recuperem. E aí você já viu. É o caso de ações como a IRBR ou a Oi, quando o pessoal investiu lá em cima e hoje em dia tá lá para baixo. Tá quase cravado na mentalidade de boa parte dos nossos investidores. Se eu vender, eu não tenho perda, porque eu tô com as ações. Só que assim, do meu ponto de vista, o meu singelo ponto de vista, você perdeu. Porque veja da seguinte maneira, se você deixou a ação cair, você sabia que ela ia cair, tinha perdido o valor dela, a empresa perdeu o valor dela e caiu, digamos, 30%, 40%. Você imagine, se você teve essa queda de 30% a 40% numa escala de tempo, sendo que esse dinheiro poderia estar alocado em alguma empresa que subiu 10% ou 15%, ou seja, seria queda que você evitaria mais uma subida de lucro. Meu amigo, nem sempre essa ideia de que você, se não vendeu, não tem perda, você tem. Agora, se você quiser continuar se enganando com isso, fique à vontade. Voltando para a questão da nossa bolsa. Por que o S&P 500 está caindo? Você veja o seguinte, a situação nos Estados Unidos é bem peculiar. Desde essa onda do Covid até agora. Os Estados Unidos têm um órgão que é o Fed, que é como se fosse o nosso Banco Central. E desde o começo dessa pandemia eles vêm imprimindo dinheiro, tipo, imprimindo mesmo. Num país como o Brasil, se a gente tivesse feito isso, nossa inflação já estaria, que está 10%, né? Estaria lá na casa dos 30%, 40%, 50%.
por aí vai. Só que a questão com o dólar é um pouquinho mais peculiar, porque boa parte das moedas do mundo usam o dólar como lastro. E aí é um pouquinho mais... Eles podem se safar um pouquinho mais dessa questão de imprimir dinheiro, mas nem tanto, porque lá começou a ter inflação. Acho, salvo engano, de 5%, tá na casa de 5%, sendo que o normal é 2%, 1%. E olhe lá, para eles é um caso sério. Muito mais sério do que aqui com 10%. E agora, qual o problema? Há pouco tempo atrás, o governo americano estava em perigo de dar default. O que é isso? Eles estavam com perigo de dar um calote na própria dívida deles. Eles estavam com problema de dar default na dívida que eles têm. E para isso, estavam pensando em quê? Tem que aumentar o teto, porque eles não podem mais imprimir dinheiro pelas leis do Congresso, e estavam tentando fazer com que o Congresso liberasse a impressão de mais dinheiro para poder pagar a própria dívida que eles têm. E é um assunto extremamente complexo, não vou conseguir falar sobre isso no vídeo, mas você imagina o seguinte: eles estão imprimindo dinheiro para poder dar esse dinheiro para as pessoas que estão desempregadas ou ficaram desempregadas por causa do Covid, e essas pessoas estão fazendo o que dinheiro? Estão tentando, algumas estão investindo, outras estão guardando, e tem um problema com essa questão. Parte dessas pessoas que está ganhando esse dinheiro não está fazendo porra nenhuma. Tem um problema. Muitas dessas pessoas que estão fazendo isso, recebendo dinheiro e não fazendo nada, não querem voltar para o trabalho com as condições de antes. Porque os caras ganham $300 por mês sem trabalhar. E se fossem trabalhar, por exemplo, em trabalhos de... Que, por exemplo, pessoas de baixa renda, se fossem trabalhar em trabalhos como ser atendente do McDonald's ou coisa assim, daria $12, $10 por hora. E no final do mês eles estariam ganhando menos do que estão ganhando do governo agora. E isso gera uma questão de... bizarra, porque a gente tem muitas vagas de emprego e tem pessoas desempregadas, mas essas pessoas desempregadas não querem ir trabalhar, porque estão recebendo do governo. E isso gera um problema muito maior. Uma das questões que está dando problema nisso é que, tipo, parte dos portos está sem pessoal para receber os containers e fazer eles a ligação disso. Isso acaba com a cadeia de suprimento de muita coisa, o que acaba gerando mais inflação pela questão de que escassez dos produtos. Tá faltando gente para descarregar os portos, descarregar os containers, os produtos e levar eles de caminhão para os locais onde eles vão ser distribuídos para cidades. E isso é um problema no mundo inteiro, sem contar o próprio custo de transportar carga pelos navios está muito mais alto. Eu vou ver se eu consigo o gráfico para mostrar para vocês aqui, ou na minha cara, de como aumentou o preço por custo de transporte no container. Que era extremamente barato e hoje está muito caro. E agora você entende uma coisa: se esse preço aumenta, ele aumenta na cadeia inteira de transporte do que estava sendo levado. E aí você para ver outras coisas também. Por exemplo, a China está aumentando o consumo de carne lá. E o que é que acontece? O Brasil é um grande exportador de carne. Se essa ruma de chinês começar a comer a carne brasileira, vai ser mais fácil nossos produtores de carne exportarem para a China do que venderem no mercado interno. Porque o dólar está na casa das alturas. E aí você bote mais um artigo aí nessa questão de inflação, pela questão de escassez. E você vê tudo isso são pedaços de uma pintura inteira que não é muito bonita para o futuro do nosso, como brasileiro. Sem contar que nosso governo está meio parado em questões de extrema essencialidade. O Congresso mesmo tem várias reformas paradas, tem a reforma administrativa, a reforma tributária. São coisas que teoricamente deixariam o país, digamos, as engrenagens do país mais, vamos dizer, oleosas, né, mais gostosas para girar mais rápido e as coisas serem produzidas mais rápido para a gente poder, quem sabe, melhorar também. Uma das coisas que é a projeção do nosso PIB que está caindo com o tempo, e isso está atrelado, obviamente, às empresas, e aí está tudo meio congelado. E isso acaba influenciando no preço de todas as ações agora, porque o pessoal está imaginando que nosso PIB não vai crescer como deveria. E as reformas estão paradas e provavelmente vão ficar paradas até 2022, quando forem as eleições de presidente. E aí é mais uma questão de peso. Quem serão os candidatos de 2022? É um outro ponto importante que também deve estar pesando agora. São muitas questões para você dizer que a bolsa está barata. Por isso eu tentei esclarecer algumas delas e mostrar para vocês algumas coisas que eu imagino que vocês não estavam ligados. E se estivessem, comenta aí embaixo.
Eu quero saber o que vocês sabiam sobre o que eu falei aqui. Se vocês discordam, me digam por quê, que eu vou tentar debater com vocês. Eu adoro debater. Se concordam, me expliquem por que vocês concordam. E vamos lá. Eu quero lucrar, eu quero que vocês lucrem comigo. Bora nessa. Dá like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, porque eu vou produzir mais coisas com o tempo. Valeu, tchau, tchau.